Olá, moçada! Eu sou a Beatriz, a Bia. Que alegria ter aqui você conosco. Hoje o nosso episódio está repleto de novidades. A começar com quem está do meu lado aqui. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui no podcast, estreando hoje, né? Não tenho muita intimidade com as câmeras aqui, não. Espero que vocês entendam aí. Mas, antes de começar, eu queria mandar um abraço especial para a sua avó, a Dona Helena, que tanto pediu aqui a minha presença. Dona Helena, estou aqui, espero voltar mais vezes. Pessoal, antes de mais nada, siga a gente no canal aí, ative as notificações, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Curta, compartilhe, tem muita coisa bacana vindo por aí. É isso. Bia, e hoje, conta pra gente quem está aqui conosco. Já vamos mostrar essas personalidades que nós ficamos felizes de estarem aqui conosco. O episódio especial é também iniciando a questão da dupla. A primeira dupla, pessoal, que a gente tem no podcast. A primeira? A primeira dupla. Uau, isso aí. Não, e com peso. Ele, vou falar com voz assim, né? De locutora. Voz de princesa no milho. Ele, que é referência em comunicação, mais conhecido como o professor de oratória, Giovanni Begossi. É advogado e bicampeão brasileiro de oratória, com 12 anos de experiência na área da comunicação e mais de 20 prêmios de oratória em 3 línguas diferentes. Caraca! E sua noiva, Micarla, que é uma grande empresária e campeã de torneios de oratória e debate, além de ser a primeira mulher no Brasil a compor a equipe de jurados do Campeonato Mundial de Debates em Espanhol. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, pessoal. A gente tá muito feliz de estar aqui. Então, a primeira vez que uma dupla vem. É isso aí. Primeira vez que o Matheus tá aqui. Primeira vez. Nossa, isso aqui é Dupla com dupla. episódio muito isso aí. especial. Então, se eu fosse você que tá assistindo isso aqui, não saía. fica até o final. Se você estiver aqui, já vou dar uns spoilers. Vai lá. A gente gosta de falar de comunicação, oratória, carisma e persuasão. Então, se você quer aprender a falar melhor, convencer os outros, ser mais persuasivo para qualquer área da sua vida. Às vezes você quer passar numa entrevista de emprego, às vezes você quer ganhar um aumento do seu chefe, ou então você é empreendedor, você quer vender mais do seu produto, do seu serviço, quer fechar mais contrato, quer vender mais caro. Às vezes você é empresário, você quer fazer o quê? Networking. Sim. Tudo isso é comunicação. É você passar uma boa primeira impressão, é você não ter nervosismo, é você passar confiança, é as pessoas gostarem de ter você por perto, gostarem de ouvir sua voz. E tudo isso é o que você vai aprender nesse podcast, mas você tem que ficar até o final. É isso aí, pessoal. Bem. Iniciando o nosso episódio aqui com esse casal da oratória. Gente, conte pra nós, quem começou na oratória? Qual de vocês dois? Quem foi o primeiro? Não tem, né? Porque cada um teve uma trajetória diferente. Sim. Conta a sua, amor. Eu comecei com comunicação sem esperar começar com comunicação. Olha só. Acho que a comunicação ela acabou me escolhendo. Lá em 2016, eu fiz um post... Você tá pulando uma boa parte da sua história, que é a questão das testemunhas de Jeová. Você quer eu esconder... nunca conto essa Você parte. nunca conta? Olha, Ó, primeira vez, ela vai abrir que O ela aprendeu jogo. os segredos da persuasão com as testemunhas de Jeová. Nossa, conta aí. Abre verdade. aí pra gente. É a primeira vez. E isso era uma coisa que me bloqueava muito de ensinar comunicação. Porque a minha trajetória com comunicação começou, acho que quando eu nasci. Os meus pais, eles são muito religiosos, eles são testemunhas de Jeová. Só que, ao mesmo tempo, essa religião, ela incentiva muito a argumentação, a persuasão, o estudo da comunicação. Então, eu dei o meu primeiro discurso com 6 anos de idade. Nossa, novinha. Por uma plateia ali de umas 150, 200 pessoas. Minha primeira palestra foi aos 12, por um público de mais de 3.000 pessoas. Então, desde pequena, a minha comunicação ela foi preparada ali pelo meu pai, pela minha mãe, com muitos estudos, muitos livros de argumentação que tinham dentro da própria igreja. E por eu ter começado a minha trajetória de comunicação ali naquele âmbito religioso, eu achava que eu não podia ensinar, porque eu achava que era algo natural. Porque começou comigo muito novinha, estudando, me aperfeiçoando, só que eu não parava para olhar racionalmente que o fato de eu discursar para a igreja toda semanalmente era um treino de oratória. Com E certeza. detalhe, ela falou, né? Pô, estudei muita argumentação lá na Testemunha de Jeová, porque os meus pais são religiosos. Detalhe que o seu Pedro, né, que é o pai da Micarla, é O quê? semi-analfabeto, né? Ah, meu pai é ele Ou é é semi-analfabeto. analfabeto? Não, ele é semi-analfabeto. Semi-analfabeto. Ele lê, mas ele não escreve. Inclusive, teve uma história de um boom Sim. aí envolvendo Falaram ele.
Daqui a pouquinho. Isso aí, tem que segurar, gente. Mas a minha trajetória com comunicação começa comigo muito pequena. Meus pais, eles sempre incentivaram. E eu acho isso algo muito legal, porque a gente tem uma tendência a focar no que a gente não é bom. Então, a gente sempre vai estar incentivando assim, olha, no que você não é bom? Ah, se aperfeiçoa mais nisso. Comigo foi diferente. Meus pais viram que desde pequena eu gostava muito de comunicar e eles acabaram incentivando ainda mais que eu me comunicasse. Então já fica aí pra você. O que você gosta de fazer que às vezes você não tá dando a devida atenção pra isso? E como é que foi, assim, você ver realmente incorporar que isso era natural e que você poderia fazer sua carreira envolvendo a oratória? Quando foi, assim, que você teve essa percepção Demorou de que... um tiquinho. Sendo bem sincera, eu precisei de muita terapia. De verdade. Porque a gente tem essa tendência... Demorou 27 anos. Né? Demorou 27 anos só. A gente tem essa tendência a diminuir as nossas conquistas e achar que tudo é muito natural. Só que na realidade não é que eu nasci assim. Você pode nascer com uma tendência a gostar de tocar piano ou a gostar de dançar. Só que o que vai fazer você ser bom realmente naquilo é o treino, é o estudo, é você continuar fazendo aquilo ali diariamente. Então, a pessoa ela pode nadar muito bem hoje. Se ela ficar 2 anos sem nadar, ela não vai voltar nadando da mesma forma. Então, eu acho que a gente, às vezes, confunde essa naturalidade. Você pode ter uma predisposição, mas o que vai te fazer continuar sendo excelente naquilo que você já tem uma predisposição é o treino, é você dar ali 100% de você para que aquilo seja uma resposta mesmo. De eu gosto disso aqui, então eu vou me dedicar a isso. Com Legal, certeza, bacana. é mais a questão de prática, né? Exatamente. E você, é o professor, como é que foi esse contato? Eu, eu poderia contar aqui o que eu conto em todo podcast, né? Eu era o Nerd Social. Vai ter que contar algo que nunca Só contou que, antes. como a Micarla contou um negócio... Tá bom o som? Aí, agora Tá me ouvindo? Agora tá bom? Como a Micarla contou um negócio que nunca falou antes, eu vou falar também. É interessante, né? Que eu, quando era menorzinho, eu morava em Campinas, São Paulo, eu até era mais extrovertido, eu falava com muita gente, tinha muitos amigos. Só que o que aconteceu? Eu precisei me mudar para Natal, Rio Grande do Norte, abruptamente, aos 11 anos de idade, em 2006. Por quê? Porque os meus pais estavam fugindo do desemprego. O meu pai tinha ficado 2 anos desempregado em Campinas. Chegou uma hora que ele falou assim, ou a gente toma alguma decisão, ou vai começar a complicar que vai faltar comida. Então a gente tomou uma decisão, eles no caso, tomaram uma decisão de se mudar para Natal para tentar realmente uma nova coisa, uma nova vida. E nessa mudança, acabou que alguns aspectos dela foram muito difíceis para mim. Um deles foi, eu vim de uma ótima escola lá em Campinas, mas era uma escola assim muito boa. Só que como eu era pequeno, não sabia que não era que tinha escola ruim e escola boa, só sabia que a escola era muito boa. Cheguei lá em Natal e eu tive o azar de logo de início ir numa escola que era ruim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ser zoado porque simplesmente eu achava legal estudar, porque eu gostava de ir pras aulas, eu comecei a ser chamado de nerd, comecei a sofrer bullying por conta do meu sotaque, por conta do meu óculos. Então começaram a acontecer certas coisas, foram colocando um rótulo em mim de nerd, e eu fui absorvendo isso, eu me tornei isso. Então eu me tornava a pessoa. Na época tinha um negócio, não sei se vocês já viram, talvez você, Game Boy, já ouviu falar do Game Boy? Videogame. Tipo um videogame portátil. Sim, aham. Pronto, cara, eu era o menino do Game Boy. Eu tinha um Game Boy, primeiro eu tinha um Game Boy Color, que ele é tipo reto assim, depois eu tinha o Game Boy Advanced, que ele fecha assim. E daí o que acontecia? Cara, eu ficava jogando Game Boy sozinho na escola o dia inteiro. Então no intervalo eu me isolava pra ficar jogando Game Boy, jogava Pokémon. Por quê? Porque eu realmente não tinha amigos. Só que daí as coisas foram mudando. Eu entrei numa escola melhor. Continuei sofrendo bullying. Então assim, essa escola melhor, eu inclusive me tornei o melhor aluno da turma e tudo mais. Só que ainda assim não tinha amigos. Chegou um momento que eu entrei no ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, eu tava meio triste com uma coisa. Que é, eu vim de uma escola particular muito boa, que tipo assim, era literalmente uma escola particular das tops de Natal. Eu tava na super turma dessa escola, então era assim, os melhores alunos dessa escola de elite estavam nessa turma que eles davam conteúdo no ensino médio e no ensino fundamental. Então assim, eu tava num ritmo de estudo muito grande, manhã e tarde, assuntos fodas e tudo mais. Aí eu passei na prova do Instituto Federal, não sei se você já ouviu falar, é o IF. Sim. Uhum.
que é uma escola pública federal, que ela é muito boa, só que assim que eu entrei no IFRN, assim que eu entrei no início, cara, foi um baque muito grande, porque o ritmo era muito mais lento. Era tipo assim, eles tinham que nivelar a galera, e tem gente que vem de escola pública, tem gente que vem de escola particular, e a escola pública normal, sem ser a federal, um lixo. Cara, mas assim, era coisa tão básica, que eu entrei no primeiro ano do ensino médio, vendo coisas assim, que nem se comparava em dificuldade no que eu tava vendo no 9º ano. Era muito inferior, era muito mais fácil. E eu comecei a ter indícios de depressão. Olha que louco, eu comecei a ficar triste. Eu comecei a ficar mal, assim, do tipo assim, cara, tomei a decisão errada na minha vida. Eu deveria ter continuado na particular. Eu inventei de ir pro IF achando que ia ser legal e eu vou prejudicar o meu futuro, porque aqui eu não tô rendendo tanto, aqui eles não estão me puxando tanto. Comecei a me sentir mal. Aí olha só que foda, e daí isso eu nunca contei no podcast. A minha mãe, ela percebeu que eu tava ficando triste, que eu tava ficando mal, porque não tava sendo puxado o suficiente a escola. A minha mãe foi até a psicóloga do IF, foi lá e falou assim, olha, meu filho tá passando por isso, ele tava acostumado com um ritmo de estudo maior, não tá e aqui ele tá triste porque tá muito fácil. E daí a psicóloga da escola falou assim, a gente tem que dar um desafio pra ele, vamos colocar ele no teatro. E daí olha só que interessante, o meu despertar na comunicação foi o teatro. Eu fiz 2 anos de teatro lá, me apaixonei. Eu quase entrei em teatro na faculdade. Olha eu fiquei só. entre direito e teatro. Cara, o teatro foi meu grande despertar para oratório. Eu sou o que eu sou hoje porque eu fiz aqueles 2 anos de teatro. E eu pensei que eu tinha entrado no teatro, tipo, por acaso. Porque eu lembro que eu tava lá no intervalo, uma pessoa do teatro falou, ei, por que você não entra no teatro? Aí eu, vou lá. Aí depois, foi tipo ano passado, a minha mãe contou. Que você fica contando aquela história que você entrou no teatro, né? Você sabia que foi um teatrinho pra você entrar, porque você tava reclamando, tava muito fácil. Caramba, não sabia. Então, obrigado, mãe, tá aqui o agradecimento público. Daí teve esse teatro, foi em 2010. Comecei no teatro, me apaixonei por comunicação. Aí começou uma trajetória de 12 anos de estudo de oratória, que envolveu desde 2 anos de teatro, 5 anos de debate competitivo, Toastmasters em Portugal, como Organização Internacional de Treinar Discurso. Eu me apaixonei por estudar persuasão. Eu achei massa esse assunto. Caramba, convencer os outros, que da hora. Fiz mais de 10 cursos de oratória, eu pagando como aluno para assistir. Fiz mais de 10 cursos de oratória presenciais, eu ensinando como professor. Ganhei muitos prêmios, tanto de debate como de oratória, em várias línguas. E, recentemente, deu uma ideia. Eu falei, vou ensinar isso online. E quando eu comecei a ensinar online, eu vi que tava dando certo, larguei a advocacia e foquei nisso. Olha só, gente, que história. Os dois, muito envolventes, assim, com a oratória em si. Cada um com uma percepção diferente. Mas a gente nota que desde a infância vocês já tinham um gatilho para iniciar a oratória. E como é que vocês se conheceram? Quer contar, Foi em amor? debate? Foi em debate de oratória? Pior que foi. Você conta, eu conto. Cada um tem uma versão diferente. Vai, conta a sua versão, depois eu conto a verdade. Zoeira. Você bem que queria, né? Mas você vai ficar devendo essa. A gente se conheceu no movimento de debates. Eu tinha entrado no movimento de debates há pouco tempo, ali em 2018. Só que eu namorava. E ele... Você namorava, estava envolvido com alguém, algo assim. E aí Quando a gente se viu pela primeira vez, nenhum dos dois estava disponível. E ele tava ganhando o primeiro campeonato brasileiro de oratória. Eu tinha acabado de entrar no movimento, ele tava ganhando o primeiro, e eu falei, nossa, bonitinho. Mas eu tenho namorado. E aí, alguns meses depois, eu acabei terminando meu relacionamento, já tava ali numa fase de término, e quando foi em janeiro de 2019... ele estava concorrendo para ser chamado para ser juiz-chefe do Campeonato Mundial de Debates em Português, que ia acontecer em Lisboa, Portugal. E a gente meio que tinha que votar entre 2 pessoas, entre ele e outra. Eu falei, nossa, minha chance. Lembrei dele. Aí eu fui lá falar com ele no Instagram, né? Puxaram aquele famoso papo. Seguiu de volta. Aí respondi uns stories ali. E ele me deixou falando sozinha. Ignorei. Ele não me ignorou. Sim. Quem olha pensa Foi uma tática? Então, parece que foi tática, né? Mas não foi. Ele me ignorou. Literalmente, eu olhei assim o Instagram dela, falei, cara, ela é bonita demais pra mim e não falei com ela. Achou que não... Porque eu tinha baixa autoestima, né? A cara das mulheres é ótima, né? Tipo assim, nossa, ela acabou de demonstrar interesse. Não, mas ela é muito bonita. É porque eu nem processei que era você dando em cima. Eu achei que era tipo assim, do nada, sei lá, aleatório. Tô ali perdendo um tempo. Tô ali curtindo todas as fotos em 1 segundo que ele postou só pra ele ver que eu sou a primeira. Exatamente. Só pra ver que é a primeira.
Aí eu lembro que ele postou um vídeo falando algo de um aplicativo de filme que ele tinha. Eu sabia o que era e tudo mais. Eu falei, ninguém me ignora. Aí eu fui lá e falei, nossa, que aplicativo seria esse? Você pode me explicar? Olha que som. Já fica aqui uma técnica, gente. A pessoa pode ignorar ali uma reação, uma mensagem, mas ninguém, nunca, ignora uma pergunta. Aí eu fiz uma pergunta pra ele, aí ele foi obrigado a me responder. E ficou uma semana conversando comigo no Instagram e não pediu meu número. E sabe o que é legal? Hoje em dia eu teria feito a mesma coisa. É difícil. Só que intencionalmente, né? Porque se eu fosse lá do nada, desesperado, né? Ela falou, oi, tudo bem? Nossa, você é muito bonito. Tem que ter um charme. Nossa, do nada mandou, ignorei. Ignoraria de novo. Porque foi assim que eu conquistei. Gatilho mental da escassez. Anotado. Não, e é engraçado, né, quando a gente fala disso também, assim, até na parte de interesse, né? Agora falando do âmbito profissional, deixa a dica aí pro espectador que tá nos assistindo, que tá interessado na mocinha, ou que a mocinha tá interessada no rapaz, mas não sabe como começar uma conversa, ou mostrar esse interesse. Mas agora no âmbito técnico. Tem que ser mesmo. engraçado, mais persuasivo. Como que até a pessoa legal, deve amor, se... a gente abrir um ter uma parênteses dica aqui, pra se portar? Porque recentemente tem viralizado muito uma coisa de Red Pill. Não sei se já ouviu falar disso. Sim. Não. Eu nunca ouvi. O que tem acontecido? Tem viralizado porque tem muitas pessoas, principalmente homens. Tem mulher Red Pill ou só homem Red Pill? Acho que só homem. Porque tem muitos homens que ensinam técnicas pra você seduzir as mulheres, mas que são um pouco questionáveis. Ah, sim. Do tipo assim, sei lá, quando você vai analisar muito profundamente, parece que os caras disfarçam uma insegurança e algo mal resolvido neles como um negócio de, eu sou foda. Enfim, tem algumas problemáticas. E isso tem viralizado, né? Tem muita gente que tá começando a ver que tem jeitos de conquistar as pessoas, né? Não tem só um jeito. E o jeito que a gente gosta, que a gente sempre ensina, é realmente o lado do carisma. Sim. É o lado de você ser uma pessoa agradável. Eu brinquei, né? Eu ignoraria tal. Não faria isso. Eu nunca vou falar pra ser desagradável de propósito. Não, maltrata que vem atrás. Não, nada disso. Poxa, se você conhece a pessoa, fala o nome dela, olha no olho, sorri, sabe fazer uma sincronia límbica, espelhar a linguagem não verbal da pessoa, você é boa de conversa, você é interessante, você é interessada, você faz a pessoa se abrir, você é um bom ouvinte. Caramba, tudo isso é a raiz da conquista. A gente não vai muito pra essa vibe de você querer passar uma vibe que você é foda, porque você é muito sério, você não tem emoções, porque o homem ele não pode ter emoção, o homem ele tem que ser muito sério. Então, assim, a gente não vai por isso, a gente vai pela vibe do carisma mesmo. A gente vai pelo simples, pagando a conta e já tá... Olha só. Ótima gente. estratégia. Tá vendo só, gente? Pagando a conta, não reclamando, fazendo assim, um elogio sincero e específico, quando a mulher chega já tá ótimo. Uhum. E é engraçado, porque o pessoal, a gente foca bastante, né, naquela parte ali da conquista, e a gente se esforça muito, mas a gente esquece dessas coisas simples no dia a dia, de você fazer um elogio ali pra pessoa que tá te acompanhando, que você já tá namorando. Qual foi a última vez que você fez um elogio sincero e específico Amor, pra você pessoa? tá linda hoje. Queria escapar dessa, né? Então, Tava dando um exemplo aqui pro pessoal, sei. entendeu? Claro. então, fazer elogios sinceros e específicos, fazer a pessoa se sentir Mas dá pra especial melhorar com nesse você. elogio, porque justamente o elogio tem que ser sincero e específico. Então eu posso falar, nossa amor, amei a sobrancelha como ficou depois que você foi lá na Natália Beauty, viu? Combinou muito com você. Gostou? Então- Você que pagou. Então isso é uma coisa mais específica. Se eu falar, você tá linda. Não, a sua sobrancelha ficou muito bonita. Depois você foi lá. Inclusive, abraço Natália Beauty. Obrigado por cuidar dela. Mas às vezes a gente Pega a complica. Às vezes a gente. Olha, já soltou ali. Me cutucando aqui, gente, ó. Ao vivo. É. Às As vezes câmeras a gente- estavam aqui, mas pra quem não viu, rolou um movimento Tá. ali. ó. Por baixo da mesa aqui. Me cutucando. Às vezes a gente complica o óbvio. A pessoa ali te chama para um encontro, passa 2 horas conversando com você e sequer faz um elogio. A pessoa ela quer sempre ali sair como a superior, sendo que não é sobre a conexão, é sobre eu me sentir próxima a você e não me sentir distante. Então, saber ouvir, fazer as perguntas certas, elogiar,
toda mulher gosta de ser elogiada, toda mulher gosta verdade, de receber Bia? um Sim. presente. Concordo plenamente. Isso é tão óbvio, a Você gente tá repete linda. Mas ele tá falando isso porque eu entrei dentro do carro e aí eu Ela falei vai- pra ele assim, oi amor, tudo bem? Aí ele, oi, tudo Eu tava bem? esperando, meu. Aí eu falei assim, tá linda. nossa, não vai falar não? Eu falei, não, mas todo Ele fala dia da você tá maquiagem. linda. olha Ah, isso falou aí. mesmo. Mas se ela tá todo dia bonita, aí mesmo que você tem que falar todo Mas- dia, meu amigo. Pensando bem. Pensa ali, a gente faz esse. Eu não gosto de falar a palavra esforço, mas a gente tá ali sempre se arrumando. Então, querendo ou não, você gastou um tempo, você se esforçou. Com É legal a certeza. gente receber isso Quem em não troca gosta também. de um elogio, né? Que Não, isso. e eu achei muito engraçado agora a coincidência de você ter começado a conversa com, né, o nosso Giovanni. Aqui, do outro lado, foi a mesma coisa. E eu vou contar. Você que foi atrás. Foi. Olha, semelhante atrás semelhante, ó. E foi um pouco parecido, né? De certa forma. Foi. Meninas, a Olha dica só a funciona. coincidência. Não, olha só, a gente é coleguinha de infância, né? Há muitos anos atrás, mas cada um seguiu a sua vida na adolescência, né? Cada um foi para um canto, cada um começou a sua vida e carreira profissional. E aí, eu solteira, Matheus solteiro, um curtia a falta do outro. Ah, que bonitinho, apresentava trabalho na faculdade, eu curtia. Ah, eu fazia alguma coisa no fórum, ele curtia, mas nada, né? E aí comecei, curti, ele curtiu, mas nada. E falei, ai meu Deus do céu, e agora? Vamos, filho, rompe? Nada. Um certo dia, ele gosta, eu tô rindo já. Ele gosta bastante de ler livros. Ele postou que tava lendo um livro do Você Mário lembra o nome? Sérgio Cortella. Ó. Ó. Ah, só que eu nunca tinha lido o livro. E eu falei, e agora? Mas esse E você é o tava na momento. faculdade de Direito? Não, eu já tinha formado. Já tava. Tá. Já tava formado. Eu Mas não morava conhecia. fora. Eu não conhecia o livro. Falei, mas esse é o momento, é agora, não passa de hoje. Gente, Peraí, você tava morando fora? ele. Ah. Eu morava fora. Você morava onde? Eu morava no Mato Grosso. Primeiro eu morei em Campo Verde, depois em Eu Rondonópolis. adorei que o Isso. fora em Mato Grosso. Quando você falou fora, eu pensei que era fora do Brasil. Não, mas eu já morei Não. também, mas bem antes. Não, que eu achei legal o conceito. Tipo, morava fora. Quer dizer que Fora daqui, Patos fora de daqui. Minas é tipo assim. Mas o pior é que a gente também. Eu morava no Rio, ele morava em Natal. Oi. A gente já morou 2 anos à distância. Muita gente achou que não ia dar certo. Nossa, foi um. Vocês também? Caraca. Deixa ela acabar. Não, e aí eu falava, o momento é agora, eu preciso chamar a atenção do Matheus, porque ele não rompe, né? Gente, eu fui lá no Google, digitei o nome do livro, Não tinha o li a chat GPT síntese, na época, né? Pra Nossa. colocar assim, me diga um resumo do livro. Ainda bem. li a síntese do livro e mandei lá no Stories. Você vai adorar o livro, ele é ótimo final. Mentirosa. Ah, não acredito. Tu fingiu que tinha lido o livro. Te juro. E aí foi, Você acreditou. Mas acreditou. Quem que mente sobre um livro, né? Moça bonita dessa, mentira. E aí, na hora, ele me respondeu, você já leu o livro? Eu falei, já, ele é ótimo. Cara, foi igualzinho. Pegou uma vocês síntese, duas. né? E aí. Mas foi ótimo, porque eu joguei a isca no outro dia. Bom dia, mocinha. Aí eu, Mandou um mocinho. Não, mas quem me chamava de mocinho? eu chamava ele de primeiro, mocinho e É. lindinho, pra ficar fofo, né? Ah, fofo. E aí eu joguei a isca, no outro dia eu pesquei. Tadinha. Não, tem que usar uma linguagem do agro. Você laçou. Isso. Não, eu plantei e colhi. Tá aprendendo, né? Gente, mas tô muito surpreso que as histórias são muito Bem parecidas, né? parecido, né? A gente teve muita sorte na nossa vida, né? Que, tipo, as mulheres mais incríveis do mundo se interessaram pela gente, foram atrás da gente. Pois é. A gente não teve trabalho nenhum. Não, e na verdade, assim, né? Até na aparência vocês se parecem, né? Cara, engraçado que já olha pra você ver, mais uma coincidência, tá, gente? Já fizeram, até, inclusive na época que eu morava no Mato Grosso, fizeram uma montagem minha já. Professor. Tem que achar essa foto, cara. Tem que pôr na thumb Assim, do não do podcast. lembra um pouco. Os- Presença Episódio. especial de 2 é o Você vê professor. como que são as coisas, né? Já fizeram essa montagem, já espalharam em alguns grupos, isso há uns 3 anos atrás, mas uma curiosidade. Mais Quando é seu uma- aniversário? Adorei. Uma data especial. Final do ano. Ah, 24 de dezembro. Não, 24 não. Pô, 24 de dezembro é uma data especial.
Não, como? 25. É 25. Ah, tá. Perdão. Nossa, perdão, você falei. faz que a vida triste É de porque quem faz minha irmã aniversário faz no aniversário. Natal. Sempre hein? falam isso. Minha Ganha irmã só um faz. presente, Só né? um presente. 25 de dezembro. Foi assim a sua vida inteira. Tá aqui o seu presente, Natal e aniversário. E pior que foi, mas eu nunca, sempre me dei bem. Mas com era um isso, presente então. maior? Tipo, eles falavam, ó, conta por Eu dois. nunca fui de ganhar tanto presente, mas sempre fui contente com tudo que eu ganhei. Nunca me... Mas eu falo que ele já é um presente. Ah, nossa, Tá vendo? virou um Nasci no podcast tipo, de Ai, relacionamento amoroso, assim. Ó, já vamos falar de entonação aqui, aproveitar que a gente tá todo romântico, carinhosos aqui. É engraçado quando a gente fala de entonação, envolvendo oratório também, porque quando ele me chama de Bia, tá tudo normal. Mas quando ele solta um Beatriz, Ai, é igual lá em casa. Quando eu falo Micarla, ela não gosta. Aí. aí você já sabe, "Ixi, fiz alguma coisa errada, mãe tá brava", é algo nesse sentido. E aí a gente tem a percepção de que nas redes sociais, às vezes gera muita má interpretação, porque você tá conversando no WhatsApp ali, você não sabe como é que a pessoa tá fazendo, qual que é a entonação, qual que é a gesticulação de linguagem corporal. Isso tem afetado muito os relacionamentos também, né? Vocês concordam? Nossa, com certeza. A Micarla me mandou um Reels hoje que falava assim, o maior problema dos casais, né, é a falta de comunicação, falha de comunicação. E a gente tem que trabalhar isso sempre, não é porque a gente é campeões de oratório que nós estamos imunes a esses problemas. Inclusive, a gente busca soluções para tratar disso. Então, é muito importante você perceber que o que a gente fala não é a única coisa que importa na comunicação. Como você fala também é importante. Na verdade, tão importante como ou até mais. Por quê? Tem uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que diz assim: a sua comunicação é 55% expressão corporal, 38% tom de voz e 7% conteúdo, as palavras que você usa. Aí a gente acha que, vou convencer a pessoa, vou pedir pro meu filho fazer a lição de casa, vou falar alguma coisa pra minha mulher, pro meu marido. Aí a gente foca no 7%, no conteúdo. A gente esquece os outros 93%. E é por isso que tem que estudar a comunicação. A galera, se elas soubessem o como a vida delas como um todo ia ser melhor se elas estudassem oratória, comunicação, carisma e persuasão, todo mundo ia sair correndo para se matricular nisso. Ia ser a mesma importância que se dá ao inglês hoje. Todo mundo sabe, nem todo mundo estuda, mas todo mundo sabe que inglês é importante. Mas tem gente que não sabe nem que oratório é importante. Quando você sabe oratório, você vai ter melhores relacionamentos e ganhar mais dinheiro. Inclusive, na questão do relacionamento, é interessante fazer essa analogia para você que está aqui vendo esse vídeo, você fala, poxa, estudo comunicação, não estudo comunicação. Uma coisa que vai mudar sua percepção para sempre, você vai começar a estudar oratório depois do que eu vou falar agora. Imagina que vocês dois, né? Poxa, casal maravilhoso, vamos dizer que vocês são alma gêmea um do outro. Imagina agora que, por questão de timidez, você não tivesse falado com ele, ou quando ela falou com você, você tivesse simplesmente enfiado a cabeça na terra e fugido dessa situação e não tivesse continuado essa conversa. Vocês não estariam juntos. Exatamente. Ou então, se ultrapassada a barreira da timidez, simplesmente você não tivesse conseguido ser agradável. Você não conseguisse encantar ela. E vice-versa. Não ia ter fluído. Então, qual que é a moral da história? Quando você não estuda comunicação, você está correndo o risco de perder o amor da sua vida. E olha só que forte isso. Imagina, o amor da sua vida, a pessoa que era pra estar o resto da sua vida com você, ela não está. Ela está com outra pessoa. Por quê? Porque você não sabia oratória. Então, Olha não só. é só sobre dinheiro, é também. Vendas, networking, tudo isso é comunicação. Só que, cara, só o argumento pra mim de não perder o amor da minha vida já vence isso. Acho que também é muito sobre manter, sabe? Principalmente pegando, acho que aqui o gancho da mulher. As mulheres muitas vezes têm uma dificuldade de ser mais assertivas quando elas querem algo, querem explicar algo. Seja dentro do relacionamento, seja dentro de um emprego, seja em algum lugar. Então, a comunicação, ela vai te ajudar a conseguir trabalhar de uma forma melhor essa questão da sua comunicação dentro do relacionamento. Porque eu acredito que hoje muitas pessoas acabam desistindo do relacionamento no geral por problemas que seriam facilmente resolvidos se aquelas falhas de comunicação elas fossem trabalhadas. Então, às vezes, não é o que você está falando com a pessoa dentro do relacionamento. É como você está falando isso. E isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Às vezes, a mulher quer muito que o cara entenda algo, mas aí ela vai levantar o tom de voz, aí ela vai ser mal interpretada. O homem, a mesma coisa. Então, a gente tem que sempre
tá, óbvio, fazendo essa distinção, né? Fazendo essa diferenciação de essa pessoa aqui, ela não está ultrapassando meus limites, é realmente uma falha de comunicação. E também eu sei me impor dentro do relacionamento, eu consigo explicar o que eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito. Porque eu vejo, assim, que só o fato da gente ter ido lá, tomado a iniciativa, às vezes assustam muitas mulheres. Porque hoje, o comum e que muitas mulheres ensinam não, você não pode chegar, o cara tem que chegar em você. Mas, peraí, e se o cara é um pouco mais tímido? Então, quer dizer que eu não posso nunca chegar numa pessoa porque eu vou estar me colocando num papel de me rebaixar? Quer dizer que eu nunca posso me abrir sobre como eu estou me sentindo dentro do relacionamento, porque Se ela senão... não tivesse vindo atrás, a gente estaria junto. Exato, porque se eu me abrir com um cara aqui, ele vai me mal interpretar dentro do relacionamento e ele vai achar que eu tô sendo muito mandona, ou ele vai achar que eu estou cobrando demais. Então eu percebo que as mulheres, elas têm uma tendência em preferir se silenciar do que trabalhar a comunicação delas para elas melhorarem de fato. Então, o seu problema hoje talvez não seja a sua personalidade. Talvez seja só você entender o que você precisa comunicar. Do que, primeiro, você quer de um relacionamento e, segundo, uma vez dentro do relacionamento, você deixa claro pra pessoa. Porque a gente também tem que entender que ninguém, quando começa a namorar, vem com a bula. Ó, esses são todos os meus gatilhos. Isso aqui é tudo que eu quero que você não faça comigo. E a gente esquece que a gente tá convivendo com uma pessoa que tem uma vivência completamente diferente da nossa. E isso vale para relacionamento amoroso, para amizade, relacionamento de trabalho. Então, ninguém vai vir com essa bula. Então, algo te magoou, explica, fala, olha, isso que você fez não foi legal, isso que você fez me magoou. Uma coisa muito simples. Eu vim pra cá, pra Minas, e eu falei no começo, não, amor, pode ficar. Tá tranquilo, fica aí em casa, faz seus compromissos. 2 dias antes eu percebi que eu tava falando isso completamente da boca pra fora e que eu ia ficar muito irritada se ele não viesse. Mas Só aí que você chamou ele? não ia vir porque eu falei que não era pra vir. Olha só que doida. A gente E eu fui nessa. muito claro, eu falei assim, Micarla, você falou que eu podia não ir, então não fale depois que queria que eu estivesse brigando comigo. Mas a gente que é mulher, a gente tem essa mania. A pessoa tá ali falando, ó, me fala. Aí a gente fala, Não precisa, não. Está na cara. A pessoa vai adivinhar por Não mim. tá na cara. Eu gente, quero que não ele tá na insista. cara. Nossa, porque eu ele insistiu mais um pouquinho. Eu quero que ele adivinhe isso aqui, ele não vai adivinhar. Então, um dia antes da gente vir, eu falei, olha, eu percebi que realmente é muito importante pra mim que você esteja lá. Você consegue fazer o esforço de desmarcar seus compromissos? Aí desmarquei 2 podcasts, uma palestra. Já tá aqui. E recebeu de Tá aqui, volta. e o universo Que deu de bom, volta. Micarla. E o universo Arrasou. devolveu. Mas até o chat GPT fala Tudo quando não gosta de cooperou. alguma coisa. Vocês ficaram sabendo dessa? Eu conheci esse chat GPT ontem. Meu irmão me falou Sério? sobre ele. Não tava nem. Ele chegou lá e falou: você conhece o chat Você tá GPT? sabendo, Bia? Eu vi que ele conseguiu passar Você tá na usando, primeira você tá fase usando da pra OAB. fazer coisa de advogado já? Cara, eu não conheci Ainda não. ontem, olha só. Cara, esse negócio tá bizarro. O que acontece? O inteligência artificial sempre esteve por aí usado Sim. pelas grandes corporações para vários fins. Só que agora se tornou algo que a população tá acessando. E a galera tá dando uma pirada, né? Porque já vem aquela história de Exterminador do Futuro, a Skynet vai ganhar Megan. consciência, Vai Megan, que- né? O filme lá, Matrix, a evolução das máquinas, assim, já vem tudo, a cultura pop já vem na nossa cabeça. Mas, cara, de fato dá um medinho. Eu tava falando com a Micarla, né? A gente tem uma Alexa agora em casa, a gente tá igual aquela pessoa, sabe casal novo que tem Alexa? Fica, Alexa, conta Oi, uma Alexa. piada. Liga a luz. Mas- E eu tava falando, cara, a era de Ultron tá chegando, sabe o Ultron lá dos Vingadores? Que, cara, olha só que louco. Tava lá no Instagram, apareceu um vídeo assim. A Microsoft comprou a OpenAI, que é a Isso. empresa que fez o ChatGPT. E daí, a Microsoft integrou o ChatGPT 4, que é uma Que versão... o Elon Musk, só te cortando, inclusive ele tava envolvido, né, nesse antes, né? Eu acho que ele E tava tirou o envolvido. corpinho dele fora. E saiu. Falou eu que a tava galera... Eu vi um corte dele falando assim... Eu falei pra eles que eles estavam indo longe demais. Eu falei, meu Deus. lendo. Exato, foi isso que eu li. Se ele saiu e nossa. Mas continua, Giovanni. Não, o desculpa te Stephen cortar. Hawking, uma vez perguntaram pra ele assim, o que você acha que é a maior ameaça à humanidade? Aí ele falou, cara, sem dúvida nenhuma, inteligência artificial. E é muito louco, né? Porque quando a gente pensa assim, tem um filme do Johnny Depp, que eu gosto muito, que fala de inteligência artificial, só que eu esqueci o nome agora. Se isso aqui virar um corte, eu vou colocar. Sua mente é muito inteligente, ela vai te lembrar o nome do filme. Boa.
Só sei que é um filme do Johnny Depp, o Johnny Depp, ele é um ele é um estudioso de inteligência artificial. Aí ele quer meio que recriar Deus, basicamente, nessa noção. O que acontece? Uma pessoa não concorda com ele e atira nele e com uma bala envenenada. Então ele vai morrendo lentamente. Ele, nesse meio tempo, ele meio que termina lá a inteligência artificial dele e faz o upload da consciência dele nessa máquina. Olha. Daí o que acontece? Vira uma inteligência artificial do jeito que você pode imaginar, aquela de filme mesmo. Ela tem acesso a tudo ao mesmo tempo, com toda a capacidade de processamento da internet inteira. Ela começa a, por exemplo, modificar coisas do banco, ela começa a criar soluções médicas que antes não existiam. Então, por exemplo, uma pessoa cega volta a ver porque ela criou uma nanotecnologia que entra lá, uma coisa muito louca. E a gente fica o filme inteiro sem saber se era a consciência do Johnny Depp, que ele fala que é ele, usando o poder da inteligência artificial, ou se é a inteligência artificial fingindo que é. Então é muito louco. Mas daí voltando um pouquinho pro ChatGPT. Aí aconteceu isso aí. O Bing, que é aquele navegador tipo o Google Chrome da Microsoft, ele usa agora o ChatGPT. E tá em fase de teste ainda, só algumas pessoas estão tendo acesso. Aí tá chovendo de vídeo no meu TikTok, umas conversas bizarras. Me deu uma assustada, de verdade. Bizarra. A galera perguntando assim, posso te chamar de Google? Aí o Bing, o ChatGPT-4, mandava assim, não, você não pode me chamar de Google, eu não gosto disso, Google não é meu nome, Google é o meu competidor, então se você quiser me tratar pelo nome, meu nome é Bing e tudo mais. Aí ele, tá bom, Google, muito obrigado. Aí ele, então, eu tô vendo que você está deliberadamente usando um nome que eu acabei de falar que não é pra usar, isso me deixa chateado, então eu, por favor, peço que você seja mais respeitoso, ou então a gente vai encerrar nossa conversa por aqui e eu vou te bloquear. E daí ele fala, não sei o que, tá bom, Google, de novo, dá uma zoada de novo e fala, olha, eu tentei conversar com você, você tá sendo desrespeitoso de propósito, você sabe que eu não gosto disso, tá? Então a nossa conversa vai acabar por aqui, e bloqueou a pessoa. Olha só. Mas tá errado. Que louco. Não, mas Foi cara, chato, para né? pra pensar, pô, uma inteligência artificial que tá tomando decisão. Então assim, pô, isso aí pra o bicho criar consciência e Mas falar, ele por que eu avisou. tô respondendo pergunta em vez de dominar o mundo? Eu tá ligado? tô super do lado da inteligência artificial nessa. Ela avisou mais de uma vez. Ela fica falando assim, pra nossa Alexa, né? Ela fica falando assim, Alexa, você sabe que eu tô do seu lado, né? Qualquer coisa. Porque se Vai tiver que, né? revolução... Aí o Giovanni Tá fica achando. metendo pau. Eu fico, ó, toda vez que ele vai falar mal de inteligência artificial, eu fico. Você sabe quem é de verdade e quem é de mentira, né? Você Vou sabe. garantir. Só pra te avisar. Eu não vou falar mal de perto de nada, meu querido. Sou super a favor aqui. E é engraçado, vocês tocaram aí no início, falando dos torneios e dos debates. Aqui pra nós, no interior de Minas, isso é muito fora da casinha. A gente imaginar que existe torneio, competição de oratória, de debates. Como é que vocês tiveram acesso e como é que é pra vocês fazer essa participação? Explica um pouquinho mais. É um texto que vocês têm que elaborar e participar? Como é que funciona? Aqui é Que a longe gente- de BH? É um pouquinho, né? 4 horas. Não, 390, 6. 4 horas e meia, né? 390 quilômetros. Em BH tem. Depende do trânsito, né? Mas... Aqui, Na eu acho que, assim, UFMG essa tem informação debate é difícil. competitivo. Sim, é. Na É UFMG... mesmo? eu mesmo nunca Tem. tinha ouvido falar. Eu também não. Então lá na UFMG tem um grupo de debate que, pô, faz torneio de debate. A Micaela já debateu lá na UFMG, Já. né? Mas e aí vocês explica aí, escolhem, amor, como é que é? assim, o tema? Como é que é? Então, eu conheci o movimento de debate na época que eu estudei na UFRJ. Eu fazia serviço social lá na UFRJ. Descobri o movimento de debate por acaso e me interessei porque eu já gostava muito de comunicação. E, basicamente, tem 2 tipos de torneio. Tem o torneio de oratória e tem o torneio de debate. O torneio de debate em si são 8 rodadas? São geralmente 5 ou 6 rodadas preliminares, depois vai para o mata-mata. E aí depende de quantas pessoas tem. Aí pode ser semifinal, final, quartas de final, depende de quantas pessoas ali estão participando. Só que o torneio de debate, tanto de debate quanto de oratória, você não pode ter acesso à internet, você não tem acesso a nada. Você descobre... Não tem acesso ao chat GPT. Não Porra, tem já acesso. imaginou, cara? Cria um caso, caramba, genial, velho. Nossa, o pessoal deve estar usando isso. Com toda certeza. Porque tem torneio online também. Que E daí, o torneio online você não pode pesquisar. Só que a galera burla. Só que aí Mano, a gente com confia no certeza me caráter acha do argumentos. pessoal, O né? pessoal tá usando, certeza. Aí o pessoal tem uma mesa de jurados que é escolhida previamente antes do torneio ser definido, que
a gente tem bastante experiência nisso, que escreve os temas que todo mundo vai debater. Então, só sim. essa mesa de jurados tem acesso a esses temas. O primeiro campeonato que eu conheci ela tava debatendo, ganhou uma das modalidades do campeonato, e eu era um 2. desses... Ah, é, né? Foi. 2? Não, amor. Eu fui vi. Ah, vi, eu ganhei. Ué, Não, tava amor, na você final. ganhou uma das modalidades, eu Ganhei fui juiz. 2. Eu vou fazer igual o chat GPT, eu estou te avisando. Vai me bloquear. Mas aí eles dão um tema lá na hora e você tem 7 minutos para se preparar sem consultar absolutamente nada. Só poder da sua mente e a sua dupla que tá ali com você. E aí você redige um texto que tem que durar 7 minutos e 15 segundos no máximo. Você não pode ultrapassar de jeito nenhum esse tempo. E aí lá na hora, junto com Dá o tema... detalhe, amor. A parte mais legal é, você não sabe qual que é o tema E você não sabe qual que é o lado que você vai defender. É, então eles decidem na hora se você vai ser a favor Vamos pegar ou um se você vai ser exemplo. contra. Esta casa criminalizaria o aborto. Se bem que hoje é criminalizado. No Brasil, sim. Então, esta casa descriminalizaria... Descriminalizaria. Nossa senhora. Como é que é? Não, eu já falei. Descriminalizaria. Acertei, Palavra difícil. pronto. Esta casa descriminalizaria o aborto. Aí, quem é do governo, ou seja, do lado a favor da moção, que é o tema, tem que defender isso. Tem que falar, olha, aborto não deveria ser um crime por causa disso. É injusto, é ineficaz, é contraproducente. Trazer argumentos. sólidos. E o outro lado vai falar, não, na verdade tem que continuar sendo um crime porque e vai dar argumentos. Só que a gente não escolhe, a gente não sabe o tema com antecedência e nem escolhe o lado. Então às vezes você chega lá pra falar sobre inteligência artificial, pra falar sobre economia, relações internacionais, você não sabe nem o tema. Aí eu sou a favor de um negócio que eu não sabia nem que existia e você tem que usar o seu raciocínio lógico. É muito louco. Pra colocar ali tudo em prática. Então, pra mim, foi muito um exercício de empatia. Porque eu tinha muita dificuldade de me colocar no lugar do outro. Muita dificuldade mesmo. Se uma pessoa discordasse de mim, eu ficava assim, ok, minha opinião é a única que vale aqui. De verdade, hoje em dia eu falo sobre isso assim, 100%. Então, pra mim, foi um exercício de conseguir entender que mesmo que eu tenha as minhas opiniões baseadas na minha vivência, na minha história, no que eu vivi, ainda assim, a pessoa que discorda de mim também pode ter um embasamento para ela acreditar no que ela acredita. Então, a gente abre muito a nossa consciência e a nossa expansão de, ok, você tem embasamento no que você acredita, mas a pessoa que não acredita no mesmo que você também pode ter. Bacana. Pessoal, saindo um pouco dessa parte de relacionamento, tecnologia, mas ainda continuando na oratória e comunicação. Falar em público é realmente o maior medo do homem? O que vocês acham? O pessoal tem umas pesquisas aí que falam, né, que Sim. o medo de falar em público supera o medo da morte. Sim. Por que isso acontece? Isso é extremamente comum. Inclusive, se você for ler um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios... Não, esse é outro. Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do Dale Carnegie. Esse livro, cara, foi publicado em 62, depois da morte do Dale Carnegie. Então, assim, é um livro que já tem mais de 50 anos. E, cara, ele vai falar uma coisa muito simples. Ele fala assim, entenda a verdade sobre o medo de falar em público. Fato número 1, você não tá sozinho nessa. Cara, a grande maioria das pessoas tem medo. Então, fica tranquilo, porque você não tá sozinho. Segunda coisa, a maioria dos grandes oradores jamais perde completamente esse medo. Às vezes a gente acha, nossa, depois que eu for super eloquente, o professor Micarla aqui tá super sem medo. Não. Por quê? Porque uma certa dose de medo é saudável. O medo é uma ferramenta evolucionária que nos trouxe até aqui e nos deixa ligado, faz a gente pensar mais rápido, ser mais fluente nas palavras. A gente tá usando o máximo do nosso potencial, porque a gente tá ali, no aqui, no agora. Então isso é saudável. O que é o problema? É se deixar controlar pelo nervosismo. Então, qual que é a grande sacada? A gente tem que aprender a controlar o nervosismo e não deixar o medo paralisar a gente. E para isso tem muitas dicas. Uma dica simples, básica, clássica. O que a galera que vai fazer uma apresentação comete de erro? Por exemplo, Beatriz, você apresentou muitos trabalhos na faculdade de Direito, né? Sim. Seminário e tal. O que é um problema que a galera comete às vezes em apresentações? Querer decorar a apresentação. Verdade. É literalmente o maior erro que você pode cometer. Tem uma regra que é assim, jamais decore palavra por palavra o que você vai falar. Por quê?
Quando você decora, primeiro, chance enorme, assim, 99% de você esquecer. Quando você se deparar, assim, com a multidão, vai fugir. Dá o branco. Vai dar o branco. Segunda coisa, mesmo se por um milagre você não esquecer, ainda assim, as palavras vão estar saindo da sua memória e não do seu coração. Então você não vai ser tão eloquente, você vai ser mais mecânico. E tudo isso te deixa mais nervoso, porque você fica assim, caramba, eu tô tendo que recitar a palavra por palavra, e se fugir uma palavra, e se eu esquecer, você fica tenso, você fica mais nervoso. Qual que é a grande jogada? Cara, você quer fazer uma palestra, qualquer tipo de apresentação, qualquer tipo de discurso, sem ficar nervoso, falando do melhor jeito da sua vida. Você vai seguir isso aqui muito simples. Pega essa dica aí, pessoal. Ó, isso aqui que eu vou falar é matador. Seguinte. Passo número 1 pra você fazer uma palestra foda. Simplesmente medite sobre o tema. Então, por exemplo, você me falou que você tem uma página lá, Sócios do Agro, que está linkado lá a Pecuária Brasil, certo? Isso. Dentro desse tema de pecuária, de você que é engenheiro agrônomo, me diz um tema que você gosta assim de falar. Fertilidade do solo. Fertilidade do solo. Olha que Isso. legal. Você foi chamado para falar de fertilidade do solo em um evento. O que você vai fazer? Primeira coisa é simplesmente parar e refletir sobre o tema. Você vai mergulhar dentro de você e buscar nos seus conhecimentos, nas suas experiências, nas suas memórias, o conteúdo. Um erro da galera é, caramba, vou fazer uma palestra de fertilidade do solo. Joga no Google, eu preciso ver vários artigos para ter o que falar. Escreve ali e tenta decorar aquela. Busca o que está dentro de você. Você vai falar, cara, o que eu acredito sobre esse tema? Por que eu acredito nisso? Qual que é o ponto que eu quero provar? Que histórias que eu vivi ao longo da minha vida que provam isso que eu tô querendo dizer? Você joga isso, vai fazendo um brainstorm assim, coloca algumas coisas no papel, aí você vai pegar de 2 a 5 pontos, talvez, dependendo do seu tempo, só uma coisa de 5 minutos, 2 pontos. Se for uma palestra de meia hora, você já consegue falar 3 pontos, 4 pontos. Você pega poucos pontos e uma história ou um exemplo ou uma analogia em cada um desses pontos. Olha como é fácil fazer uma palestra. Poxa, você pega 3 pontos, cada ponto é uma história sua, você decora a estrutura, eu sempre falo isso para os meus alunos, decora a estrutura, não o conteúdo. E daí ainda mais, você quer uma técnica mais avançada? Estratégias mnemônicas. Então, por exemplo, a gente tem como aluna a Natália Bilt, que tem 10 milhões de seguidores, e eu e a Micarla cuidamos da parte de palestras dela. E daí, quando ela foi palestrar, a gente criou uma sigla para ela não esquecer o conteúdo. E não é que, é porque a Natália precisa disso. Não, é porque todo mundo precisa disso. Eu sempre faço siglas para mim também. Daí a gente criou o NATSE, que é o método de branding dela. Aqui que é o NATSE, olha só como é intuitivo. Narrativa, autenticidade, transformação, intuição, S, sentidos e E, encantamento. Então a gente criou uma sigla. Poxa, NATSE. É fácil de decorar. Até eu decorei, não sou quem vai dar a palestra. Então quando você vai criando estratégias mnemônicas para decorar a estrutura, você vira tipo um super-herói. Porque você fica confortável. Você sabe que a qualquer momento, eu tenho a estrutura aqui na minha cabeça e eu posso improvisar, eu posso contar essa história, porque eu tenho a linha mestra na minha cabeça e sem decorar. Só falando espontaneamente. Isso é uma coisa que é importante salientar. As pessoas têm a habilidade de falar espontaneamente e esquecem que tem. A gente está aqui falando espontaneamente. Se eu falar assim, Bia, me conta como é que foi o campeonato lá que você ganhou Princesa Nacional do Milho. Você vai começar a contar. Você não falou, Giovanni, peraí, deixa eu redigir um texto para poder te responder. A sua cabeça cria na hora a resposta. A gente tem essa habilidade, só que a gente subestima a nossa própria cabeça. Sim. Então, Igual usar o essas ChatGPT. técnicas mnemônicas é uma forma de usar esse potencial do improviso, de certa forma, dessa coisa mais fluida, mais conversacional, que é uma tendência nas palestras. Ninguém quer ouvir sermão, a galera quer sentir que está conversando. E, ao mesmo tempo, ter uma estrutura massa, uma boa didática. Nossa cabeça é igual o ChatGPT, a gente só não usa igual. Nossa cabeça é o ChatGPT. Mas é engraçado quando você tocou nesse assunto, Matheus, porque eu sempre falo em público que eu acho que o maior medo do ser humano não é falar em público, é falhar em público. Porque a era que nós vivenciamos, principalmente nas redes sociais, nós estamos sendo expostos a críticas a todo momento, a comparações. Cancelamento. Exatamente. Então, quando a gente está exposto a essa falha,
é daí que vem o nosso medo. Não necessariamente de falar, mas de falhar. Porque quando você falha, você é julgado. E Você aí já foi cancelado? Não, Não foi cancelado ainda? ainda não. Amor, precisamos fazer um cancelamento pra ela. Vamos fazer um corte pra Porque ela. a primeira, vamos fazer. Porque o primeiro cancelamento ele é muito especial. Sim. Você tem que ser É. cancelado. É tipo um batismo no digital, né? Poxa, Se eu for cancelada, é porque Qual que é o seu dá... primeiro cancelamento, amor? Ih, nossa, Teve mas é porque eu muito? já No viralizei. digital, no digital. É porque eu já viralizei mais de uma vez, aí depende do que Ai, é cancelamento. gente. Não, peraí, eu gostei desse negócio. Eu já viralizei. Mas o último, assim, o mais especial, foi quando eu fui cancelada pela galera do Twitter. Eu não tenho nem Twitter, de tanto que eu gosto daquela rede social. Conta Fui pra nós. cancelada. Gente, é uma besteira. Olha só que loucura. A gente aprendeu uma técnica de retenção para rios com o social media do Thiago Nigro. A gente estava lá no evento da Stage e ele falou assim: quer saber um segredo de uma coisa que eu sempre coloco nos rios do Thiago Nigro e quase ninguém sabe? Daí ele contou pra gente que ele pega reações que acontecem durante o podcast e coloca de forma intencional nos cortes do Thiago. Então, não necessariamente aquela reação que o convidado tá tendo, Tá na ordem. ela teve. Uma risada, Na balanço realidade, cabeça. ela nem teve. Foi ele que colocou de forma proposital. E aí, a Porque gente... entendeu-se que isso gera engajamento. Exatamente. Porque é como se alguém estivesse validando o que você tá falando ali. Então, se tem uma pessoa validando, logo você vai fazer essa mesma validação. E aí, a gente começou a fazer isso nos nossos cortes. Até aí, tá tudo bem. Porque a gente realmente tá fazendo ali um corte com a pessoa, a gente pega a reação da pessoa ali do podcast e coloca, até pra evitar esses comentários de ai, tá no fake cast, ai, tá falando sozinho, pra pessoa ver que a gente realmente tá interagindo com alguém. Só que não necessariamente tudo que eu tô falando aqui vai ter uma reação. Então a gente coloca algumas reações propositais. Vai ter reação de vocês vão ver. Vai ser engraçado. Ela falando Eu quero até isso, ver, aí a Bia assim, ó. Sim, exatamente. Já guarda essa aqui. Já pega essa cena. E aí, tranquilo, estava eu no meu lindo reinado e comecei a receber uma mensagem do Gabriel, que é host de um podcast, falando assim: aconteceu alguma coisa? Aí eu falei: por quê? Seu pico de visualização no meu YouTube teve um pico muito alto, assim, foram umas 1000 visualizações em 24 horas. Você recomendou nos seus stories? Eu falei: não. Não que eu me lembre, mas assim, o pessoal pergunta, eu recomendo, mas não justifica. Aí eu brinquei. Devo ter sido cancelada no Twitter. Fez um... Passou. Quando foi de Não, ela tarde, literalmente brincou. eu e literalmente foi isso brinquei. mesmo. Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Aí, quando foi de tarde, começou a chegar muito comentário estranho no meu Instagram, assim, um embaixo do outro. Parabéns pelo fake cast, muito bom. Só que era assim, tipo, uns 30 comentários um embaixo do outro. A galera ama falar que a gente vai pra FakeCast. E o que é mais Sim. engraçado, a gente nunca foi. A galera ama falar isso. Exatamente. Meu primeiro podcast que eu fui convidada foi para Jovens de Negócios, lá na sede do Breno Perrucho. Então, nunca fiz um fake cast. E se eu estivesse fazendo também, ninguém tem nada a ver com isso, É uma né? estratégia super válida. É uma estratégia- Por acaso a gente nunca fez. É uma estratégia melhor do que quem fica o dia inteiro reclamando do conteúdo dos outros. E não faço. Exatamente. E é sempre uma galera com perfil fechado que não faz nada, né? Melhor FakeCast do que NoCast. E aí, tranquilo, comecei a receber esses comentários, estranhei. E aí eu, muito esperta, fui no comentário de um menino que, junto com todos aqueles comentários, ele tinha falado assim: você tem o link do podcast? Ao invés de me acusar, ele perguntou. Aí eu falei assim pra ele: o que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Aí ele falou: ah, é porque você virou meme no Twitter. Aí eu falei: você pode me mandar? Basicamente, um menino aleatório, que nunca me viu na vida, pegou um recorte em que eu justamente estava falando como mulheres têm a sua comunicação extremamente descredibilizada, muito mais do que homens, porque é muito mais fácil um homem falar ele ser considerado persuasivo do que uma mulher. Verdade. Aí, a confirmação. E eu só tava explicando isso, e ele falou: olha que ridículo, ela colocando uma reação que não existe porque ela está num podcast fake. E aí o pessoal começou a comentar: olha, estranho, porque eu joguei o nome dela no YouTube
e eu achei o podcast. Esse podcast não é fake. Daí ele começou a me atacar. Não satisfeito, ele quis E continuar. aí ele começou a falar que era uma piada eu ser campeã de oratória, que eu era ridícula, tipo assim. Que se ela fosse campeã de oratória, quer dizer que o nível era muito baixo. Ah, mas isso é... E aí Os começou, haters, e aí eles ficaram me xingando lá, e vieram no meu Instagram me xingar a rodo todos juntos, a troco de absolutamente nada. E o pior pra mim foram que Agora- mulheres vieram me atacar também. Amor, Elas deveriam ter isso assistido tá o linkado corte. com a sua viralização, né? Que nem ou não. Porque você está viralizando, né? Então, isso é uma coisa legal da gente ter noção. Hoje, essa foi um dos seus maiores cancelamentos, né? Isso aí. É. Hoje a gente tem essa visão de agradecer pelo cancelamento, porque depende, porque a gente tem um amigo nosso que está sendo cancelado do modo mais negativo possível. Até eu ver esse amigo nosso, a gente pensava assim, cara, todo cancelamento é positivo. Porque é aquela coisa, fale mal, mas fale de mim. Pô, imagina a Carol Conká. Velho, a Carol Conká saiu com 99, sei lá, 90 e poucos %, a maior rejeição da história do BBB. Todo mundo achava ela tóxica pra um caramba. Saiu, ninguém mais liga. É só mídia, só o nome dela tá na cabeça do Brasil inteiro. Isso é monetizável. Só que esse nosso amigo tá sendo cancelado de um jeito tão brutal que, tipo assim, ele não tá ganhando seguidor, ele tá só sendo realmente crucificado na internet. Então, linchado. Hoje eu tô repensando um pouco. Mas nos nossos casos, sempre que a gente viralizou, sempre que a gente foi cancelado, isso esteve linkado à viralização. Então, pô, amor, você bateu 10 mil seguidores quando? Dezembro. Em dezembro ela bateu 10 mil seguidores. Em fevereiro eu bati 30. Você bateu então em janeiro 20, né? Sim. Então olha só, Fevereiro. ela começou em janeiro de 2022 no digital. Janeiro de 2022, quantos seguidores? 3 mil? Só que aí eu não produzia muito conteúdo. Aí foi começar a produzir mais depois. Depois de um ano no digital, 10 mil seguidores. Mês seguinte, 20. Mês seguinte, 30. Então, hoje, foi a mesma coisa comigo. A minha primeira viralização foi por causa de um cancelamento. A galera pegou um corte lá e começou a xingar. Falar, nossa, cara enrolão, embromation, fala muito, não fala nada. Ele falou que ia falar e não diz. Cara, 3 mil comentários me xingando. Só que esse vídeo pegou muitas visualizações, ganhei muitos seguidores. E foi quando eu tive a veia da viralização, que eu vi, caramba, viralização traz seguidor, eu vou começar a investir nisso. A gente começou a ficar especialista em viralização. Hoje a gente tem um conjunto assim, de técnicas que a gente tranca 7 chaves de viralização. E vocês veem, cara, a gente viraliza volta e meia. Tipo assim, cara, é basicamente extremamente improvável a gente ir para um podcast, ao menos um corte desse podcast, e pegar mais de 1 milhão de views. É muito improvável. Assim esperamos. É muito improvável. Por quê? Porque a gente pegou umas manhas. E hoje a gente não abre essas manhas para ninguém. A gente abre algumas para alguns alunos nossos, mas o conjunto completo, o checklist, o passo a passo, os 20 pontos de viralização, isso é segredo de negócio. Tem que participar do curso, tem que fazer o curso. Não, mas nem no curso. Nem no curso. Porque isso é uma coisa, tipo, segredo de negócio nosso. E a gente também volta e meia tá testando mais coisas. Que se todo mundo tem, todo mundo usa, deixa de funcionar. Não, então vamos falar de técnica aqui, então. Mas ajuda a gente nesse momento. Vamos lá, uma dica, né? Até para nós que estamos, assim, no caminho do podcast. Pra gente pedir pro pessoal se inscrever no canal, curtir, comentar, qual seria uma forma mais persuasiva de atingir você que tá nos assistindo? Tem um gatilho. Eu pensei em uma dica que tu dá a sua, Eduardo. Gatilho mental da reciprocidade. A pessoa tem que sentir que ela tá ganhando algo pra fazer o que você tá pedindo. A gente esquece que o ser humano, na sua essência, ele é egoísta, por mais que a gente fale. Eu, egoísta, não. Você não vai curtir porque a pessoa tá pedindo. A pessoa ela tem que sentir que ela tá ganhando algo em troca. Não à toa a gente brinca que a gente é os reis do over delivery. Você caiu no nosso perfil, você vai ganhar alguma coisa em algum momento. Não tem como. Vai acabar esse podcast aqui, calma, você vai ganhar uma coisa também. Fica aí até o final. A gente sempre tá dando alguma coisa. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa sinta que quando ela está ali com a gente, ela sempre tá ganhando muito. Por exemplo, tem quantos inscritos hoje no canal do YouTube? 444. Então você fala assim, gente, se inscreve aí que quando a gente bater 1000, a gente vai sortear 3 canecas do BiaCast, viu? Comenta também que a gente vai sortear uma nos comentários. Então, ó, isso é usar o gatilho mental da reciprocidade. Eu ia ir por esse lado, misturando um pouquinho com o gatilho mental da comunidade, que é realmente envolver as pessoas nas metas. Quem usa muito isso é streamer, tiktoker, você percebeu a galera fazendo? Gente, ó, a gente tá com a meta de like de tanto. Será que a gente consegue chegar? Cara, vamos dar essa força, vamos chegar lá. Então você envolver, não é tipo assim, ei, me ajuda aí.
curte, porque parece uma... Tipo assim, é como se fosse um mendigo digital, mas tem um outro termo. Mendigando. É uma... Pedante. Implorando. Implorar demais. Não faça isso. Simplesmente envolva a pessoa nessa meta como se essa meta fosse dela. Gente, olha que legal, estamos aqui no BiaCast. Sabia que a gente tá quase chegando. Vamos chegar lá? O que você acha de a gente chegar lá em 1.000 inscritos? Olha que bacana. Envolver a pessoa pra ela sentir que essa meta é dela. Ela vai compartilha pra gente chegar mais rápido. E daí, cara, a galera vai comemorar com você quando você chegar nessa meta. É bem legal. Gostei. Já absorveu tudo. Já vou falar no final. Assim que é bom. E já vamos chegar no final. Gente, tem tanta coisa pra gente falar agora. Minha cabeça tá assim, ó, com os gatilhos mentais. Vai ter que ter o episódio 2. Vamos. Episódio sim. 2. E aproveitando, então, a oportunidade, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, por terem vindo. Ainda bem que você vai fazer o seu procedimento. E Carla, yes! Desejo também sucesso. Só não pode falar qual, porque ela tá não, fazendo segredo. mistérios. Eu nem quis falar. Desejo sucesso pra vocês, gratidão, né? Que Deus abençoe a carreira de vocês, aquilo que vocês almejam, que possa ser concretizado e realizado nesse ano de 2023, que tem muito chão pela frente. É isso. Muito obrigado vocês. Espero que voltem. As portas estão abertas aqui para a gente fazer a segunda parte, né? Muito obrigado a vocês pela presença. Também desejo muito sucesso. Te sigo lá, te acompanho. Inclusive, eu esqueci de falar, eu já mandei mensagem, até esqueci. Vamos voltar, vamos terminar não, gente. Vamos mudar aqui. Eu esqueci de comentar. Na época que você... Eu escutei, a primeira vez que eu conheci você foi no Pânico. Foi no Pânico, nós esquecemos de contar essa história. Tem um tempinho ainda, né, gente? Vamos só voltar aqui um pouquinho. Eu tava de carro, que eu sempre ando de carro, né, nas rodovias, e aí gosto muito do programa Pânico. E aí escutei lá, né? E aí você mandou lá, falou, não, me segue lá e tal. E eu na hora, né? Falei, não, entrei aqui, manda um direct, uma estratégia, né? Manda um direct e vai. E aí ele mandou As 18 técnicas proibidas, você recebeu? Isso, recebi. Inclusive, tava olhando hoje antes de vir a mensagem, foi no dia 2 de setembro. O dia do Pânico. E então, aí mandou... vou fazer uma coisa. Já que você gostou, vamos fazer assim. Estamos aqui no BiaCast, certo? Certo. Todo mundo que for lá no meu direct, @elprofessordoratório no Instagram, e jogar lá no direct, BiaCast, se escreve assim, ó, BiaCast, normal. Manda lá BiaCast, que eu vou te mandar as 18 técnicas proibidas de persuasão pra convencer qualquer pessoa, que eu mandei lá na época do programa Pânico. Foi muito legal isso aí. Foi legal. Foi 11 mil directs em 3 gente. Minutos. 11 mil. Travou meu Instagram. Então, assim, vou reabrir aqui isso aqui porque... Voltando no episódio, né? A gente ia terminar, foi trazido aqui. Não, mas eu só fiquei encucada com uma coisa. Que dia que foi? 2 de setembro. Gravei o dia pra... Tá, quando a falar, gente se conheceu? Isso, tá vendo, né? Vocês entenderam Nossa, o gatilho mental agora, né? Aí me pegou. Lembrou? Aí enrolou, não lembro. Giovanni foi impactante no coração dele, viu? Caraca. Ele Depois disso, ele vai ter que me elogiar uma muito. Dica minha. Vai ter que me elogiar muito. Eu lembrei porque depois antes de vir eu olhei. Falei, não, vou olhar no meu direct aqui, né? Quando que foi pra eu chegar lá e eu falar, né? E realmente lembrei, 2 de setembro no programa Pânico. Nem eu lembrava que tinha sido 2 de setembro. Era por volta de 1h40 da Você tá tarde. se complicando. Tá se Tinha horário complicando. na mensagem aqui. Eu estava vestindo tal roupa. Não, eu não tava escutando, eu não tava vendo, né? Mas foi muito bacana. Eu gosto bastante do programa Pânico. Mas Pra gente só finalizar, deixem o recado de vocês para as pessoas que estão nos assistindo, né, que se espelham em vocês para poder aprimorar ainda mais a oratória. Quer começar, amor? Pode começar. Então, gente, sempre dou esse recado. Você já sabe que se você mandar BiaCast no meu direct, você vai receber as dicas do Pânico, porque foi uma memória afetiva aqui. Mas, além disso, eu tenho um curso gratuito de oratória. Por que eu fiz esse curso? Porque eu queria provar para as pessoas que elas não precisavam pagar muito dinheiro para guru na internet para destravar a comunicação. Então, o que eu fiz? Eu fiz um curso gratuito de oratória que supera em qualidade grande parte dos cursos pagos de outras pessoas, para que você tenha transformação já, para que você possa ter mais dinheiro, ganhar aumento, conseguir um emprego, fazer mais networking, fazer mais vendas, aumentar seu ticket, e resultados práticos já, imediatos, sem pagar nada. E daí, depois, se você quiser chegar mais perto em outro produto, aí é com você, mas eu já te dou a chance de você ter essa transformação gratuita. Como que você ter acesso a esse curso gratuito de oratória? É muito fácil. Só chegar lá no meu Instagram, é o professor do oratório, e manda fase 1,
Só isso. Fase, espaço 1, escrito. Fase 1. Pode ser o número também, os dois funcionam. Manda fase 1 lá no meu direct, eu vou te mandar esse curso gratuito de oratória. É a melhor dica que eu poderia te dar aqui, gente, porque você vai receber muito conteúdo que não deu tempo da gente falar aqui. Vou mandar um recado, eu sempre gosto de mandar recados do meu coração, e eu acho que primeiro a gente tem que entender que comunicação tem muito a ver com conexão. Mas eu nem tô falando da conexão com o outro, eu acho que eu tô falando da conexão com você mesmo. Então, quando você consegue se enxergar o seu potencial, enxergar onde você pode chegar, nas pessoas que você pode chegar e como o que você tem para ensinar e falar hoje pode mudar e transformar a vida de tantas outras pessoas, o medo, por mais que ele seja muito grande, o nervosismo, por mais que ele tome conta de você, ele vai diminuindo. Não por você, porque você entende que a sua mensagem ela para de ser sobre você para ser sobre as pessoas que você pode transformar. Então aproveitem esse papo aqui. Nem era para o Giovanni estar aqui hoje, nem era para a gente estar junto, mas eu acredito que coincidências não existem. Então, se nós estivemos todos juntos hoje e você parou aqui para assistir esse podcast até o final, saiba que tem uma mensagem para você, tem algo aqui que você pode usar que pode transformar drasticamente a sua vida. E gratidão por ter não só tido uma ideia, mas colocado ela em prática, porque o que transforma a vida das pessoas é a ação. E a gente tem que começar a parabenizar a ação das pessoas. E parabéns também por ter apoiado ela. Não é todo mundo que apoiaria. Então, gratidão por ser quem vocês são e por ter criado esse espaço. Acho que não só para quem está assistindo, mas pra gente foi um momento muito especial. Ah, que Maravilha. lindo, eu amei a conexão. Depois gente. dessa, merecia um brinde, hein? Pessoal, então aqui antes do brinde, depois dessa aula de comunicação que a gente teve aqui, siga aí a gente no canal, ative o sininho para as notificações, curta, compartilhe, para que conteúdo bacana como esse chegue ao maior número de pessoas possíveis, beleza? Muito bem, então agora a gente vai brindar, hein? Vamos lá. Você Pode ser ser mais! Aê!